Olá pessoal, Gilberto Advogado, e conforme a gente tinha falado no vídeo anterior, esse aqui é um novo quadro que eu vou começar aqui no canal, especialmente aí para os seguidores, né, do nosso canal, os nossos clientes que perguntam frequentemente, que são a base de todo esse nosso trabalho aqui, que nos ajudam bastante para a gente poder fazer esse material, trazer esse conteúdo aqui para você. Então a gente vai começar um novo quadro aqui chamado FAQ, né? Que são perguntas frequentes a respeito de alguma matéria. No caso nosso aqui, pessoal, direito, a respeito da questão previdenciária. Então, a gente está colocando aqui, eu estou me adaptando a algumas coisas aqui no nosso canal, né? Uma qualidade melhor, tentar uma qualidade melhor de vídeo, uma qualidade melhor de áudio, para a gente poder fazer a coisa acontecer aqui de acordo com o que a gente vai tendo de material. Então, a primeira pergunta que a gente tem relacionada à questão de direito é a famosa pergunta que todo cliente faz para todo advogado. Doutor, quanto tempo esse processo demora? Né? Quanto tempo isso vai demorar? Tem uma média, tem uma base, sabe quanto tempo? Então a gente tem que, na verdade, responder essa questão com uma outra pergunta. Por que o processo demora? Tá? Então, esta é a pergunta-chave para que a gente, respondendo ela, você vai entender quanto tempo demora um processo. Tá? Por que o processo demora? O processo demora porque, pelo próprio nome dele, processo, ele é um caminho. Tá? E neste caminho, nós sabemos que nem todo caminho, pegamos a nossa vida aí, nem todo caminho da nossa vida que a gente segue, ele é dotado aí, ele tem coisas fáceis. Às vezes a gente tem decepções, tem alegrias, tem desafios, tem problemas, tem uma infinidade de coisas. E é da mesma forma o processo, tá? O processo, ele obedece um rito, né, de procedimento, certo? Esse rito de procedimento, e aí que vem a resposta dessa nossa pergunta, ele tem certas ocasiões que pode acontecer de demorar, tá? Por exemplo, a previsão de recurso, a previsão de manifestações, a dependência de perícia, a dependência de audiência, arrolamento de testemunha. Tem uma série de coisas que faz com que o processo ele tenha uma vida útil, né, digamos assim, dependendo da situação, um pouco mais demorada, porque requer algumas coisas. Cada caso de toda pessoa é de um jeito. Tá? Por que ele demora? Porque a legislação, que não sou eu, advogado, promotor de justiça, nem o juiz, tá? Que faz a legislação e prevê aí recursos, que prevê procedimentos diferentes, prevê fatos, né, que podem acontecer dentro do processo. Então, o legislador, quem faz essa questão do procedimento do judiciário é a legislação. O judiciário, ele aplica essa legislação de acordo com o que o caso pede. Então, dependendo da situação, o processo ele vai seguir um caminho, vai seguir um outro, e esse caminho ele pode ter vários problemas, né, para alcançar a solução. Mas aí, quanto tempo isso demora? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, todo ano ele publica algumas matérias relacionadas aos números que a justiça vem apresentando, tá? No ano de 2021, só para você ter uma ideia, em relação ao tempo médio, tá? A um tempo médio, pegando aí o Brasil inteiro, né? A justiça do Brasil inteiro, e subdividindo elas nas especialidades, né, estadual, federal, eleitoral, militar, né, que tem tudo isso. Pegando aqui a esfera estadual, que é a mais comum de todas, nós temos um tempo médio de vida no processo de 2 anos e 5 meses, tá? Até o juiz ele sentenciar, que é o último ato. Então, isso é um tempo médio, podendo, obviamente, pessoal, ser afetado pela regionalidade, ou seja,
Na minha cidade aqui, pode ser que caminhe mais rápido do que numa cidade vizinha, tá? Se nós pegarmos a capital de São Paulo, por exemplo, dependendo da situação, dependendo da vara aonde cai esse processo, onde você precisa fazer com que esse processo ele ande, pode ser que ele tenha aí uma vida útil muito maior, por exemplo, da cidade onde eu estou aqui, que é Presidente Prudente, tá? A média que eu posso ter aqui da minha cidade, isso colocando em cima nossa balança aí, a gente tem mais ou menos de 9 meses a 1 ano de tramitação do processo. Isso depende muito. Isso sem contar as outras fases que o processo pode ter, tá? Só que o intuito desse vídeo aqui é falar para você o porquê que esse processo ele demora, né? Quanto tempo ele vai demorar. Isso respondemos através da pergunta por que que o processo demora, que depende aí, obviamente, de uma série de instrumentos que tem na lei, como eu disse, dependendo do procedimento, isso depende da legislação, depende de um monte de coisa para poder fazer com que ele ande. E afetado pelo fator da regionalidade, tá? Esses números que eu apresentei para você aqui, do Conselho Nacional de Justiça, todo ano nós temos a questão de que há uma avaliação da justiça brasileira e é apresentado em números, no qual a gente pode tirar uma média uma média nacional, obviamente, de que o processo hoje, numa justiça estadual, demora 2 anos e 5 meses, tá certo? Mas fica um alerta sempre no final do vídeo aqui para a gente dizer a respeito desse tema, dessa pergunta que sempre chega para nós advogados, tá? Quanto tempo demora? Se você encontrar um profissional, né, um advogado, que fala para você com toda certeza de que o processo ele vai demorar ali X dias, ou X meses, ou X anos para poder ser concluído, eu posso assegurar para você que esse profissional está sendo antiético, tá? É um antiprofissional, é um desserviço sendo prestado, porque não tem como prever isso, tá? Pois não sou eu, advogado, não é o juiz, não é o promotor, muito menos você que faz a legislação. Tá? A gente apenas aplica ele, opera ela na prática, ok? Então, fica esse alerta. Não tem como prever quanto tempo demora. Isso vai depender do seu caso concreto para ter essa avaliação que vai ser feita apenas no final do processo para saber quanto tempo demorou esse processo para acontecer. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu peço que você se inscreva nesse canal, se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo aí para quem quiser ouvir essa informação. Eu espero você nos próximos. Um grande abraço e até.